Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 11 do segundo livro de Reis, mas, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E também quero aproveitar para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. 2 Reis, capítulo 11, tem 21 versículos. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeroão, a irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e colocou num quarto junto com a sua ama para escondê-la de Atália. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atália governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo os líderes dos batalhões de 100, dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles, fazendo jurar no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem no serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, a outra na porta de sul e a terceira na porta de trás das companhias. Eles montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias que normalmente não estão no serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão, matem tudo que se aproximar das suas fileiras, acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 em 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto que os que estavam entrando no serviço do sábado quanto os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos de arma na mão, posicionaram-se em volta do rei, perto do altar do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para o filho do rei, colocou nele a coroa e entregou uma cópia da lança. Então proclamaram o rei, ungindo sobre o povo, aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atália ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde o povo estava. Lá ela viu o rei, conforme de costume, de pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegravam com as suas cornetas. Então Atália rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 em 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem a espada todo que a seguir, pois os sacerdotes disseram: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entraram no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Então todo o povo foi ao templo de Baal e derrubou, despedaçaram altares e os ídolos, e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. E o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor, levou consigo os líderes dos batalhões de 100 dos cários, os guardas de todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real. De todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se depois que Atália foi morta, a espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Olha só, gente, que interessante. O menino de 7 anos de idade é levantado a rei em Israel, tá bom? Após a morte do rei Acasias, aqui para você entender, de Judá, a sua mãe, Atália, filha de Acabe e Jezabel, por isso que eu disse na sexta-feira no capítulo anterior, que ainda iam aparecer descendentes aqui de Acabe com Jezabel. Essa mulher vai usurpar o trono, matando todos os descendentes reais para garantir então o seu domínio, e ela governa de forma cruel e usurpadora, tá bom? No entanto, Joás, o neto de Acasias, é salvo por sua tia Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, um homem muito importante, tá? Importante porque ele vai instruir Joás, né, na palavra, como um grande sacerdote, ele vai instruir o rei. Ele esconde Joás e a sua ama no templo para protegê-la da fúria de Atália, e Joás permanece oculto por 6 anos, ou seja, era um bebezinho, fica 6 anos escondidos. Quando Joás completa 7 anos de idade,
Joiada organiza uma conspiração para restaurar a dinastia de Davi. O que ele vai fazer? Ele vai recrutar oficiais militares e os líderes do povo para apoiar Joás e depor Atalha. Joiada organiza uma cerimônia secreta no templo, onde Joás é coroado rei diante de um grupo de soldados e líderes. Ao ouvir todo o alvoroço, ela vai até o templo, onde vê Joás sendo proclamado a rei, e ela grita: traição, traição, mas é capturada e levada para fora do palácio, e prontamente ali ela é executada. Joiada estabelece um pacto entre o rei e o povo e os sacerdotes para servirem ao Senhor. Ele destrói o templo de Baal, mata os sacerdotes de Baal, restabelecem a adoração a Deus em Judá. Olha que interessante, o templo de Baal, os sacerdotes de Baal conseguiam de tempos em tempos se reerguer, né? O capítulo destaca a preservação da linhagem de Davi e a ação decisiva de Joiada para restaurar a verdadeira adoração, tá bom? Ordem, adoração, e ele traz vitória sobre a idolatria e a tirania de Atalha. Joás então é salvo e preparado para quê? Para reinar, começando o seu governo com o apoio do sacerdote Joiada e a restauração da verdadeira fé e adoração em Judá. Vamos trazer agora a nossa aplicação prática, tá bom? O tema de hoje da nossa lição é restaurando a verdadeira adoração ao Senhor, que é o que nós vamos enxergar aqui, é o que nós enxergamos aqui nesse texto, tá? 2 Reis capítulo 11, a gente observa a história de Joiada, que ao perceber que o povo de Judá estava imerso na idolatria, toma uma atitude decisiva para restaurar a adoração a Deus, a verdadeira adoração. Ele não apenas ia colocar Joás no trono, mas também destruir o templo de Baal e levar o povo a renovar o seu compromisso com Deus. Hoje, nós enfrentamos desafios muito semelhantes, onde muitas vezes nós colocamos coisas, né, no lugar de Deus. Trabalho, preocupações, ansiedades, distrações, né? No nosso dia a dia nós sempre estamos colocando coisas ali no lugar de Deus. A lição aqui que Joiada nos ensina é que nós precisamos restaurar a nossa adoração, a verdadeira adoração, né, entre nós e Deus. E para restaurar essa adoração exige muita ação e também muita coragem. Nós precisamos refletir o que tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós temos deixado Deus em segundo plano. A Bíblia nos ensina primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nas minhas ministrações na igreja, eu costumo dizer muitas vezes, né, que nós deixamos, às vezes, algumas pessoas, né? Quando eu digo nós, eu estou me referindo às pessoas. Algumas pessoas deixam o natural sufocar o sobrenatural. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida no Espírito, se nós quisermos alcançar sucesso. É muita gente lutando pela força do braço, construindo pela força do braço, construindo, né, no campo do natural, sendo que é o campo do espiritual, é o sobrenatural que rege as nossas vidas aqui no mundo físico. Então, viver uma vida de devoção, adoração, entrega ao Senhor é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento. E muitas vezes nós deixamos, né, algo tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E para restaurar essa verdadeira adoração, primeiro é preciso, né, ou melhor dizendo, é preciso não apenas remover o que nos afasta de Deus, mas também colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Então trazer consciência daquilo que está roubando o lugar de Deus. Muitas pessoas não conseguem ter o compromisso de ter um tempo de oração, né, de frequentar um culto, né, numa quarta-feira, num domingo. Por quê? Porque o trabalho não deixa, porque isso não deixa, porque aquilo não deixa. E aqui a gente vê o profeta pagando preço com as suas ações, as suas decisões, instruindo, né, na verdade governando, porque o rei ainda era uma criança, então ele preserva ali a linhagem davídica, né, por meio do rei, mas ele está ali preocupado mesmo com a questão da adoração. Então ele vai instruir esse rei nos caminhos do Senhor para que ele mantenha a adoração ao Senhor de pé, ou seja, para que Deus seja literalmente o centro do nosso viver. Eu tenho tentado ensinar isso com todas as minhas forças na igreja, né, que nós possamos entender que Deus é o centro do nosso viver, e a partir de Deus, dessa base, né, em Deus, nós vamos construir as nossas vidas. Não podemos construir uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Construir uma vida de qualquer maneira é como se a gente estivesse construindo sobre um alicerce na areia, né? Construindo uma casa na areia. Qualquer vento que vier,
vai derrubar e nós precisamos construir uma vida na rocha, tá? Então, para restaurar essa verdadeira adoração, é preciso remover tudo aquilo que nos afasta de Deus e também entender que Deus está no centro de tudo, que Deus deve ser o centro de tudo, né? Então, a gente precisa dedicar o nosso tempo ao Senhor, dedicar o nosso tempo em oração, leitura bíblica, isso que nós estamos fazendo aqui no Evolução Diária todos os dias, buscando conhecimento na palavra, né? Colocar os nossos planos na mão de Deus, porque a Bíblia também diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a realização vem do Senhor. E além disso, nós devemos agir também em comunidade, encorajando uns aos outros a viverem adoração verdadeira. Então, assim como Joiada, nós devemos tomar uma atitude firme para restaurar a nossa adoração com Deus. Restaurar o nosso altar de adoração com o Senhor, né? Viver uma vida de adoração em nossas vidas, colocando Deus no centro de tudo e vivendo de acordo com a sua vontade. Amém, gente? Glória a Deus. E assim nós finalizamos, então, mais um capítulo aqui do livro de 2 Reis. Agora eu quero te convidar para agitar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela, postar na sua rede social e me marcar, tá? Amanhã tem mais Evolução Diária 7h40 e eu te espero aqui, tá? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente segunda-feira, em nome de Jesus.